Nós vemos uma sequência falando sobre o livro de Hebreus, né? Nós falamos, ministrei, não sei exatamente, mas no mínimo 4 a 5 ministrações que eu ministrei sobre o livro de Hebreus. E o livro de Hebreus é um livro que foi escrito aos hebreus, que estavam vivendo, cristãos que haviam se convertido, eram judeus e agora passaram a ser cristãos. E então o escritor tem um alvo, tem um objetivo de dizer que Cristo realmente ele é o Filho de Deus, que Cristo realmente ele foi nascido de mulher, mas foi uma promessa que Isaías profetizou, outros profetas profetizaram que ele nasceria e que ele seria o Salvador, e que ele morreu e que ele ressuscitou, e que ele é maior que anjos, ele é maior que Moisés, ele é maior do que todo, ele é excelência, todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele, e nada do que você vê ou do que foi feito não foi feito se não for por ele. Ele é a vida, e a vida era a luz dos homens, assim diz João, né? E hoje eu quero ministrar uma palavra para você, é basicamente uma sequência, porque também domingo passado eu falei sobre o acesso ao trono da graça, porque o escritor aos Hebreus ele vai dizer que existe um trono onde Deus está sentado, Cristo está sentado no alto e sublime trono, à destra de Deus Pai, e esse trono a Bíblia também nos fala que nós estamos assentados, nós que nascemos de novo, nós que um dia reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, também a Bíblia diz que Deus deu o poder de nós se tornarmos filhos de Deus, e esse filho de Deus é realmente filho de Deus, não é um faz de conta que eu sou filho de Deus, não. Deus agora, ele habita no teu espírito, e esse espírito, que é o Espírito Santo, ele tem uma voz, e ele clama Abba, Pai, é um espírito de adoção. Realmente, se você acertou Jesus, você tem um pai. Diga, eu tenho um pai. Eu tenho um pai. E o teu pai não é um pai qualquer. O teu pai é aquele que criou todas as coisas. Ele é maravilhoso. Ele é conselheiro. Ele é Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Aleluia. Como é bom ter um pai assim. Ele é marvelous, maravilhoso, grande. Aleluia. E quando nós chegamos aqui para adorar, irmão, nós adoramos um Deus grande. Nós servimos um Deus grande. E eu ministrei sobre esse trono. E esse trono, você tem acesso. O acesso é com ousadia. O acesso é com fé. Para um novo e vivo caminho. O caminho da lei era um caminho de sacrifícios, de bois. Para chegar até Deus, ou para Deus estar no meio dos homens, precisava ter o tabernáculo, ou precisava ter o templo, precisava ter a arca, precisava ter sacrifícios e um sacerdote. Mas hoje nós temos um sumo sacerdote que nunca morre. Naquela época o sacerdote morria, mas hoje o nosso sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele é o único sacerdote que nunca mais vai deixar de existir, porque ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus, e ele adentrou nesse lugar e assentou-se ao trono, e ele está sentado, porque a sua obra está consumada. Não existe nada mais para realizar, porque a sua obra está consumada. Ele é o autor e ele é o consumador. Mas ainda eu e você estamos aqui na terra, e eu e você fomos chamados para anunciar essas boas novas, mas para entrar nesse lugar que é o trono da graça, confiadamente, com fé, com uma consciência pura, não com uma consciência de pecadores perdoados, mas de novas criaturas que somos. No céu não entra um pecador perdoado, no céu entra um novo homem e uma nova mulher que nasceu de Deus, que nasceu do alto. Você tem uma identidade. Aleluia. E hoje eu quero falar sobre 2 pilares muito importantes para uma vida vitoriosa, para uma vida de um crente, de um homem, de uma mulher de Deus que nasceu de novo. Existem 2 coisas, como eu falei na semana passada. Nós entramos nesse lugar, nós acessamos o trono, e esse trono, ele está no céu, mas também ele está no meu espírito, porque Deus habita dentro de mim, né, pelo Espírito Santo. Como nós falamos, eu quero falar para você sobre esses 2 pilares, para que hoje nós possamos caminhar em um fundamento firme. Esse é o ano da restituição. Diga para a pessoa do lado, é o ano da restituição. Mas a restituição, ela vai acontecer se nós entendermos que existe base, existe um fundamento, existe uma fé, existe uma forma. Diga aí esses 2 fundamentos, diga esses 2 fundamentos. Diga, é a identidade e a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer, sem fé você não tem como acessar. Por isso que o trono da graça, você chega confiadamente.
Com fé. Já purificou a sua consciência, os pecados foram perdoados, o sacrifício foi aceito, Cristo está sentado à destra, você está sentado com Cristo. Agora você pode entrar neste lugar com uma consciência purificada. Você não é um pecador, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. O Espírito Santo habita no teu espírito. Mas interessante, isso é a fé. Mas a fé também tem que ser firmada em uma identidade. Diga, uma identidade. Você pode ter uma fé sem base. Pastor, o que é uma fé sem base? Todo mundo tem fé. Lá no mundo se tem fé. Se tem fé para conquistar coisas, se tem fé para comprar uma casa, fé para casar, fé para coisas boas, e as coisas acontecem. Mas no momento de dificuldade, às vezes essas pessoas, elas são checadas, e é onde a estrutura dela desaba, porque a fé não é firmada em um fundamento, que existe uma identidade, porque o que vai nos manter firme não é somente a fé. O justo vive pela fé, mas o justo que vive pela fé, ele tem que saber quem ele é em Deus. Porque a identidade faz eu reconhecer quem eu sou. Amém? E quem eu sou determina um propósito para qual Deus nos chamou, a qual Deus nos escolheu. Você não foi chamado por Deus, ou você não existe por existir. Deus te chamou, Deus te deu um nome, Deus te deu um lugar de nascimento, Deus te deu pais que você não escolheu, Deus te colocou com irmãos que você não escolheu, e Deus te colocou numa igreja que talvez você não escolheu, também foi Deus que colocou. Aleluia. Mas talvez foi você que escolheu, e glória a Deus, você escolheu a melhor parte, glória a Deus, e essa não vai ser tirada de você. Aleluia, glória a Deus. Mas a identidade é algo muito importante. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos olhar, Jesus também ele viveu, e Jesus também caminhou nesses dois pilares, porque a vida vitoriosa precisa ter uma identidade e precisa ter uma fé. Muitos falam de fé, mas às vezes é uma fé vazia, uma fé egoísta, uma fé para conquistar coisas simplesmente para mim, simplesmente por ter coisas. Mas quando você entende que você é, a sua fé é baseada na sua identidade. Você pede coisas porque você sabe quem você é. Só que eu vou dizer uma coisa para você: quando a sua fé está firmada realmente em quem você é, você vai pedir muito pouco para você. Você vai pedir mais para que o reino de Deus venha e a vontade de Deus seja estabelecida aqui na terra. Porque não tem nada do que nós podemos pedir do que nós já não alcançamos. Porque uma obra consumada, tudo já é disponível para mim e para você. Mas Deus só pode dar para quem tem uma identidade de filho. E o filho não pode ser imaturo, o filho tem que ser maduro. Porque filhos imaturos não conseguem administrar heranças. Filhos maduros podem ter a chave da Mercedes, pode ter a chave da Ferrari. Eu não estou falando de carro, se você quer me entender. Não estou falando de bens materiais. Estou falando de coisas que somente adultos podem, conseguem administrar. E hoje estou falando com uma igreja que está amadurecendo, uma igreja madura. Uma igreja que não vem aqui para negociar com Deus, para barganhar com Deus, para pedir, porque isso não é a nossa base. Nós já recebemos tudo em Cristo. Nós não estamos aqui por um milagre, nós não estamos aqui por uma bênção. Nós estamos aqui pela pessoa de Jesus, para entender que Ele é o Filho amado, e nós também somos esse Filho amado, em que Deus tem prazer na nossa vida. A nossa identidade é muito importante. Jesus viveu uma vida normal aqui na terra. Quando você olha a história de Jesus, você vai entender que na história de Jesus não tem muito a se relatar até começar o ministério de Jesus. Uma passagem que revela que Jesus estava junto com seus pais no templo, e de repente seus pais se foram e Jesus ficou. Jesus ficou ali junto com os doutores da lei, mestres da palavra. E a Bíblia diz que Jesus conversava com eles, e eles se admiravam de tanta sabedoria que o menino de 12 anos tinha. Eles ficaram impactados. Que menino é esse? Mas interessante que os pais esqueceram ele. Depois de 3 dias. Cadê meu filho? Meu Deus, eles voltaram e eles estavam no mesmo lugar que a última vez eles deixaram ele. Dentro da casa, dentro da igreja, conversando as coisas de Deus. Mas a Bíblia não fala mais nada sobre Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus teve uma vida normal. Como homem, ele nasceu como uma criança. Eu penso que, eu lembro do meu tempo, né, irmãos? Eu não sei se é do seu tempo, mas eu jogava bola descalço. Quem jogou bola descalço aqui naqueles asfaltos? Você lembra do quichute? Irmãos, eu era louco por um quichute daquele, mas aquilo dava um calo no pé, um fedor.
E quando eu entrava no chão ilustrado da minha mãe, assim, de cera, que eu tinha que encerar com escovão, não sei se é do teu tempo. Quando eu entrava com aquele quichutão, assim, bonitão, que eu tinha, né, desejado por muito tempo, e eu passava aquela listra que ficava, parecia de pneu queimado, né? Minha mãe olhava para aquilo e falava, ah, bonitão. Agora você vai pegar lá, vai pegar o escovão, vai pegar a cera e vai dar um jeito naquilo ali. Eu não sei se você viveu tudo isso, mas a vida de Jesus também foi assim. Eu não sei se Jesus teve um quichute daquele, mas provavelmente Jesus teve alguma coisa do seu tempo, uma sandália, né? Uma sandália daquelas de couro, né? E Jesus ia para a escola, Jesus era uma criança normal, Jesus cresceu como uma criança normal, até o momento que a sua identidade foi revelada. Tudo mudou. A sua vida era uma vida normal, até o momento que ele chega no Rio Jordão para ser batizado. Vamos para a palavra de Deus, Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. E diz assim: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre eles. O próximo versículo diz: e eis uma voz do céu que dizia: este é, aqui estabelece a identidade, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A identidade de Jesus está baseada naquilo que o Pai falou. A minha pergunta para você, hoje que está aqui me ouvindo: quantos milagres Jesus fez antes de ser batizado? Diga 0. A Bíblia não relata um. A Bíblia não relata nenhum milagre extraordinário, nenhuma cura, nenhuma libertação, nenhuma vista aos cegos, nenhum defunto sendo ressuscitado. Mas interessante que a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, quando ele entrou às águas, a Bíblia diz que o céu se abriu. Olha que coisa linda. O céu se abre, o Pai fala do céu, e a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre ele. É sobre? É isso? Volta ao versículo anterior. Volta ao anterior. Abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo. Não era dentro dele, mas era sobre ele. Mas ele não era Deus? Sim, ele era Deus. Mas o Espírito de Deus veio sobre ele. Quando o Espírito, esse sobre tem um significativo, tem um significado. Entenda bem, sobre ele. E quando veio o Espírito de Deus sobre ele, a Bíblia diz que o Espírito de Deus o conduziu para o deserto, para ser tentado. Depois de uma identidade afirmada, vem a prova. A prova vai vir na minha e na sua vida, mas o que vai valer a pena, se eu vou vencer ou não vencer, é se eu tenho uma identidade firmada de quem eu sou. E a sua identidade não está estabelecida naquilo que as pessoas falam ao seu respeito. A sua identidade está estabelecida naquilo que Deus fala ao seu respeito. O que Deus fala de você é que é a verdade. Aqui o filho que não realizou nenhum milagre, nenhuma obra, não cumpriu a vontade de Deus por completo, ele está ouvindo uma voz que disse: esse é o meu filho, e é um filho amado, e eu tenho prazer nele, mesmo sem ele realizar nenhuma obra, e mesmo ele sem ele ter cumprido nada ainda, e não ter morrido na cruz ainda, que era a vontade de Deus. Isso me leva a entender que eu sou amado, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu posso produzir. Eu sou amado porque quem me escolheu determina o quanto que Ele quer me amar. E Ele nos ama. Diga para a pessoa do lado: sua identidade está firmado naquilo que está escrito ao seu respeito. A identidade é muito importante. E nessa identidade tem 3 coisas. Diga 3 coisas.
3 coisas que eu posso dizer dessa identidade, 3 ações que o céu libera nessa identidade. Nessa identidade, ela é formada por 3 ações que Deus está falando. A primeira é o Espírito de Deus descendo sobre nós. Diga, o Espírito está descendo sobre nós. Somos filhos amados de Deus. E a terceira, Deus tem prazer em nós. Amém? O Espírito descendo sobre. Somos filhos amados. E Deus tem prazer e alegria em mim e em você. É interessante que o diabo não sabia quem seria aquele que esmagaria a sua cabeça. Pastor, como que não? Vou para você para a Bíblia. Quando você olha Gênesis, quando Adão peca contra Deus, e agora existe uma promessa em Gênesis, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça, ele picaria o calcanhar, mas o descendente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás. E é interessante que quando nasce Abel e Caim e Abel, agora tem um problema, porque os dois vão para um culto, e a Bíblia diz que nesse culto que eles estão oferecendo ao Senhor adoração, um é aceito. Naquele momento que ele é aceito, Satanás deve olhar, esse deve ser o descendente da mulher, vamos matar ele. E o que acontece? Uma morte. Um é assassinado, é morto. Porque será que é esse a qual nascerá da semente da mulher que vai esmagar a minha cabeça? Então Satanás colocou ira no coração de um irmão para matar o outro irmão. Nós vemos a história, quando se levanta um libertador, Moisés, qual que é a ordem determinada? Matem todos os filhos. Pode ser esse. Quando Jesus nasce, matem todos. Quando os magos vamos adorar aquele que nasceu, aquele que é o rei. Onde ele está? Ele está em Belém, numa manjedoura. Então vai adorar, e depois que você voltar, fala, porque não vamos adorar, nós vamos matar ele. Olha só. Mas o diabo não sabia quem que ele era, até o momento da sua identidade ser revelada. Agora entende uma coisa. Quando eu olho para Mateus 3,16, a Bíblia vai dizer o seguinte: batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que o céu se abriu, e o Espírito Santo de Deus, diga o Espírito Santo, desceu sobre ele como uma pomba. Sobre ele. Como eu disse para você aqui, um fundamento muito importante é a fé, diga fé. E essa fé é a fé que Deus está dentro de mim, diga dentro de mim. Quando você nasce de novo, o que acontece? O Espírito Santo vem habitar aonde? É sobre você? É dentro de você. Uma nova vida recebe uma vida nova. E essa vida nova é o Espírito Santo que vem. Quando nós nos convertemos, a pessoa do Espírito Santo vem, habita dentro de nós. Mas muitas das vezes você fica duvidoso. Você olha para uma pessoa, para um crente, você fala, mas não condiz. Deus habitando dentro dessa pessoa é crente? Porque a vida dele não condiz com aquilo que ele tem, aquilo que ele é. Sabe por quê? Porque muitas das vezes ele não entendeu ainda a sua verdadeira identidade. Você olha para pessoas em que, quando você olha para elas, você fala, mas existe uma contradição aqui do quem elas são. Porque se Deus habita dentro dela, por que ela vai nesses lugares? Por que ela fala essas coisas? Por que leva Deus dentro de um lugar que Deus não quer estar? Porque se Deus habita dentro de você, aonde você está, Deus está. Sim ou não? O que você fala, o Espírito Santo está ouvindo o que você fala. Então eu vou dizer para você, você que carrega o Espírito Santo, você não deve ir em qualquer lugar, você não deve falar qualquer coisa, você não deve fazer. Por quê? Porque quando você é consciente que você carrega Deus dentro de você, você já não fala, você vai cuidar com as suas palavras, você vai cuidar com as suas ações, você vai cuidar dos lugares que você entra. Mas muitas pessoas você fala, mas não condiz. É que você precisa entender uma coisa, existe uma diferença entre ter o Espírito Santo dentro de nós, como nossa vida, como nova criatura, e ter o Espírito Santo sobre nós. Pastor, mas isso não é a velha aliança?
Na velha aliança, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas. O Espírito Santo não habitava, até Cristo morrer, não tinha ninguém que era a habitação de Deus. Deus habitava na arca, Deus habitava na tenda de Moisés, dentro da arca, dentro do templo de Salomão, dentro da arca, mas Deus não habitava dentro do homem. Depois, quando Cristo morreu, Cristo falou: eu vou rogar ao Pai e eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade. Ele estará com você todos os dias e Ele habitará dentro de vocês. Aleluia. Mas pastor, e na velha aliança como acontecia? A Bíblia mostra vários profetas que o Espírito vinha sobre eles. E quando o Espírito vem sobre eles, eles profetizavam. Quando o Espírito veio sobre Saul, vinha unção sobre Saul. Saul profetizava, mas de repente o Espírito ia e Saul fazia coisas erradas, a ponto que Deus rejeitou Saul. Mas a unção que vinha sobre ele era uma unção que capacitava ele para o chamado de Deus. Diga: a unção que está sobre mim me capacita para o chamado de Deus. Você vai, pastor, então vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia aqui. Quando em João capítulo 20, versículo 22, a Bíblia diz que Jesus soprou sobre os seus discípulos, aonde eles estavam. Qual é o contexto? Eles estavam no cenáculo. Jesus acabou de ressuscitar. E a Bíblia diz que Jesus apareceu e diz: paz seja convosco. Maior alegria, medo, alegria ao mesmo tempo, pavor. Ele mostra as mãos. Ele realizou a obra, ele cumpriu todas as coisas. E naquele momento a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito. Diga: soprou. E esse Espírito é um novo nascimento. Nasceu de novo. Eu não sei se você percebeu o dia que você nasceu de novo ou não? Eu não percebi o dia que eu nasci de novo. Porque o dia que a gente nasce de novo, às vezes a gente não percebe. Ela acontece, mas a conversão da nossa vida, ela é uma conversão para sempre. Contínua. Quando você aceita Jesus, você não sabe o dia que ele entra. Mas agora, quando você é revestido de poder, não tem como não perceber. Quando você é revestido de poder, você não faz qualquer coisa, você não entra em qualquer lugar, você não fala qualquer coisa. Quando você é revestido de poder, existe uma capacitação sobrenatural que vem sobre a sua vida. Mas é interessante que, quando eu olho para João 14 a 17... Jesus vai rogar ao Pai e vai dizer que Ele enviaria o outro, o Consolador, para habitar em nós, ou seja, estar dentro de nós. Olha o que diz a Bíblia aqui, vamos para a Bíblia. João 14, 16 a 17. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o quê? Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não recebe, porque não vê-lo, mas vós o conhece, vós o conheceis, porque Ele o quê? Ele estará sobre? Ele o quê? Ele está falando assim, a hora que Deus mudar de habitação, Ele vai habitar dentro de você. Mas aqui não é o mesmo que acontece em Atos dos Apóstolos. Porque aqui os discípulos já tinham Ele habitando dentro. Depois da cruz, como que as pessoas eram salvas, pastor? Como que eram salvas? Antigamente elas salvam por crer na Jesus que viria, na promessa de Deus, da mesma forma que nós somos salvos hoje. Mas eles não tinham o Espírito Santo. Aqui João está falando, escrevendo, que ele rogaria ao Pai e enviaria o Consolador, que esse Consolador habitaria dentro, diga dentro. Mas vamos agora para a Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 8. Olha que interessante. Mas receberei ao descer. Espera aí. Aqui falou habitar em vós? Quando o Espírito veio, ele veio habitar ou ele veio sobre? Aqui está falando sobre. Mas receberei poder ao descer sobre vós o meu? Poder para quê? Esse poder é para quê? É uma capacitação. E esse poder é dunamis, esse poder é um poder habilitador. É um poder que me habilita para quê? Para ser testemunha, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Diga, o Espírito sobre. É a autoridade que Deus nos dá para cumprir o propósito. Ah, pastor, vamos mais uma passagem. Isaías, capítulo de número 61, de versículo de 1 a 3. O profeta Isaías já disse sobre Jesus, que ele seria ungido e o propósito dele. Diga, Jesus seria ungido para um propósito. Eu estou falando com crentes aqui nessa manhã
que são ungidos. E você que é ungido, você precisa do Espírito Santo sobre você. Olha o que diz aqui: o Espírito do Senhor está dentro. Uau, mesma passagem. O Espírito de Deus está sobre. Por quê? Diga o sobre. É a capacitação do sobrenatural. O Espírito de Deus está sobre mim. Porque o Espírito de Deus fez o quê? Ele está sobre mim para... Ele me ungiu para o quê? Pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me ao quê? A curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os que estão algemados. Próximo versículo: a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôs sobre os que em Sião estão em luto uma coroa em vez de cinzas. Diga assim: um crente, diga bem forte, um crente que tem Jesus sobre ele é um crente feliz e alegre. Em vez de coroa de cinza, óleo de alegria, e em vez de pranto, vestes de, e em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiças, plantados pelo Senhor para a sua glória. Diga assim: o Espírito de Deus me ungiu. Diga forte, diga: o Espírito de Deus me ungiu. Uma identidade com uma fé correta manifesta o propósito de Deus. Quando Jesus pega esse livro, o rolo de Isaías, ele está dentro da sinagoga, e ele diz: o Espírito de Deus me ungiu. Só que todas essas promessas de Cristo, elas são para nós. Hoje o Espírito de Deus te ungiu. Você que está aqui: pastor, mas eu vou falar uma coisa para você. A vida de Jesus estava tranquila até o batismo. A hora que a identidade é revelada, pum, o propósito estabelecido, a unção vem sobre ele. E a Bíblia diz que Jesus foi para Cancún desfrutar da praia. Sentado, sou cheio da unção. Hora da prova. Você tem uma identidade. A hora que o Satanás ouviu: o quê? Filho amado, compraz, voz do céu, ele é o filho, ele é a semente da mulher, vamos levar ele para a aprovação. Irmão, o dia que você levanta, aleluia, para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, a quem enviarei, a quem há de ir por vós, eis-me aqui, Senhor. Sabe o que acontece? Parece que o inferno se levanta. Nossa, mas estava tudo bem na minha finanças, minhas contas, aqui estava tudo bem. É que é o primeiro teste para você pisar na cabeça de Mamon. Porque no meio do deserto, Jesus foi levado pelo Espírito 40 dias com fome, necessidade física como homem. Satanás aparece para ele: ei, bonitão, filho de Deus, fominha? Não está dando nada certo para você? Faz alguma coisa que transforma essa pedra, dá um jeito, vai trabalhar mais, corre mais atrás. Esse negócio de igreja, de impacto sábado, levar adolescente para o impacto, não, vai trabalhar. Irmão, tem gente aqui que é tão ungida. Eu já vi líder aqui tão ungido pelo Senhor que ele paga para encontrista estar aqui no dia. Não, eu vou te falar, ele não pisou na cabeça de Satanás e de Mamão? Não, ele pisou. Ele não só vem, ele paga ainda para o funcionário e fala: você vai vir, e nem funcionário. Ele paga o dia dele de trabalho. O que é isso aí? Isso é alguém que tem uma identidade. Quem prover é o meu Pai, nada vai me faltar. Isso é uma identidade firme. Mas do dia que Jesus está sendo tentado, é o problema: fome, necessidade. Mas sabe o que Jesus venceu? Jesus só venceu a fome
A rejeição. Quando Pedrão, não, Senhor, se é para morrer, nós vamos morrer agora contigo. Eu dou a vida por você aqui. Jesus foi preso, Pedrão, cadê Pedrão? Você vai dar vida? Mas a Bíblia diz que quando o Espírito veio, ele estava no dia de Pentecoste. A Bíblia diz que veio um vento veemente, encheu toda aquela casa onde eles estavam reunidos, e de repente eles foram revestidos de uma autoridade sobrenatural, a ponto que eles saíram para a rua, começaram a trazer uma revolução para ser testemunha, levaram eles diante dos governadores, e Pedrão olhou para eles e ele falou: se você para ou você morre. Ele falou: se é para matar, mata agora. Venha nós obedecer a homem ou obedecer a Deus? Nós queremos obedecer a Deus e não a homens. Aí eu te falo, cadê esse homem aqui que negou o Senhor ali? É que quando vem um revestimento de autoridade, meu querido, você não quer mais saber mais nada. Quando existe, eu vou falar para você, se você é crente e você nasceu de novo, o que você precisa não é só saber que você nasceu de novo, você precisa de ter o Espírito Santo sobre você para cumprir o chamado que Deus tem na sua vida. O seu chamado não é vir para a igreja sentar num banco, o teu chamado é tacar terror no inferno. Sabe quando que eu taco o terror no inferno? É quando os diabos são subjugados, quando a enfermidade vai embora, quando aquele que é preso a mamão lá fora, Deus vem para a igreja, e aí ele fala: mamão nada, eu vivia no trabalho, vivia com medo, vivia ansioso, que o que eu vou fazer, o que eu vou pagar, agora não, eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade, eu sou filho, e sou filho amado, e o meu Pai se compraz em mim, e por isso eu posso dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vai haver pão todo dia. Nunca me faltou, estou há 26 anos nesse país, nunca me faltou pão, mas também nunca me faltou disposição para servir o Senhor. Nunca me faltou, já abri mão de tantos trabalhos, já abri mão de tantas coisas, de tantos sábados, domingo, de tanta coisa. Não foi por causa de mim, é porque existe um chamado de Deus na minha vida, existe uma unção de Deus sobre a minha vida, e isso é muito maior, e isso vai trazer o propósito. Irmãos, o que Deus tem para nós é muito maior. E o Espírito Santo falou, esse dia eu fui ver uma casa, eu gostei da casa, fui com a minha sogra, casa maior, tinha até uma casinha do lado assim, para casinha de profeta, irmãos. Sabe assim, aquela casa que é uma casa do lado assim, que já está tudo montado, só chegar lá, e aí tem água, tem luz, tem ar-condicionado, tem uma cozinhazinha, fora da casa e tem a casa aqui. Eu vim nessa casa e falei para minha esposa, eu gostei da casa, tudo, mas eu olhei e falei: nossa, como é que nós vamos fazer? Aí eu falei: vou dar oferta. Eu não dei a oferta, eu tinha que vender a minha, até vender a minha não ia dar tempo, aquele negócio todo. E aí, eu estou aqui no culto, adorando o Senhor, prazer na presença dEle, prazer na adoração. Irmãos, esses dias eu acho que eu estou ficando meio estragado. Ontem eu estava no quarto e eu estava preparando essa palavra, e de repente uma vontade de dar uma cheiradinha nele. Minha vontade, e eu começo a orar, irmãos, eu não consigo mais, não tenho mais palavras, só consigo adorar, a contemplar Ele, só em agradecer. E eu esqueci da casa, de coisa, eu esqueci da outra. E hoje o Espírito Santo falou bem assim, falou para mim: meu filho, só foca em mim, o que eu vou te dar é muito maior que aquilo que você viu. Eu falei: é verdade, Senhor. Por que eu vou focar em casa? Porque a casa, ela tem que servir o propósito de Deus. Até porque quando a casa que eu tenho hoje, a minha casa é quitada, irmãos, mas não foi bem assim, eu estava perdendo uma casa, mas eu disse uma palavra, eu falei: Senhor, se o Senhor me der essa casa vai servir o Senhor. Ela não vai ter uma célula, que ela vai ter a igreja aqui dentro. Porque tem gente que tem uma casa que Deus te deu, você não quer ter nenhuma célula dentro da sua casa. Você precisa de investimento de autoridade sobre a sua vida, porque o investimento de autoridade, a casa não é sua, a casa é dele, e se a casa é dele, ele pode te dar uma casa muito maior. Mas o contentamento não está na casa. Perdi o gosto pelaquela casa, era uma casa bonita. Meu contentamento está mais nele. Não consigo mais pensar na casa, só pensar nele. Mas Ele pode me dar, Ele falou que vai me dar. Mas eu estou tranquilo agora. Vai chegar, e aí? Você precisa? Se Ele quer me dar, seu filho amado. Sabe de uma coisa, irmão? Eu estou desfrutando, eu fui viajar
uma consciência tão... Para entrar no trono da graça, a Bíblia diz que nós temos que ter lavado a nossa mente, os nossos pensamentos, da nossa má consciência. Sabe que a má consciência é ficar toda hora achando que é culpado, que deve alguma coisa para Deus? Nossa, Deus não vai fazer isso porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Até porque Jesus era amado e Jesus era filho amado, a quem se comprasse não tinha feito nada. E às vezes a nossa vida aqui, meu Deus, eu não estou fazendo isso, por isso que essas coisas não estão acontecendo. Eu não estou fazendo isso, Deus não está fazendo por causa disso. Você não tem uma identidade. Porque a sua identidade não determina o que você faz, a sua identidade determina aquilo que Deus falou a seu respeito. E a sua identidade é você entender que mesmo no seu pior dia da sua vida, essa voz não muda. E essa palavra não muda. Ah, pastor, então quer dizer que se eu cair e tropeçar, você vai levantar. Porque se você nasceu de novo, você vai levantar. Mas não muda aquilo que Deus falou. Você continua dando prazer ao Senhor. Não, pera aí, pastor, aí também não, foi demais. O duro é a religião é terrível, irmão. A religião... Toda religião, a base é sacrifício. Se você não fizer algo, você não ganha algo. O Buda, tem não sei quantos... Não, vamos falar dos hindus aqui, né? Oh meu Deus, mexer na outra religião. Os hindus têm muitos deuses, mas todos os deuses em comum, eles querem sacrifício. Não existe nenhuma religião que não... Se você não for fazer bem, até a lei, se você fizer o bem, então eu te abençoarei. Irmãos, mas isso não é a minha religião que eu estou. Ai, pastor, aí também não, foi demais. Vamos lá. Apóstolo Paulo, vou trazer ele como base aqui. Fariseu de fariseu, segundo a lei, irrepreensível. Se tinha alguém para merecer bênção, era o apóstolo Paulo. Até matava pela verdade. Mas um dia o apóstolo Paulo, ele vai chegar, ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E no Evangelho se revela a justiça de Deus, que o crente não vive pelo que faz, mas vive pela fé. É que você não entende a aliança que você vive. Quando Deus estabelece uma aliança, já vou voltar no apóstolo Paulo, segura aqui. Quando Deus estabelece uma aliança para Abraão, Deus fala: Abraão, eu preciso estabelecer uma aliança com você. E você conhece isso, está em Gênesis, se eu não me engano, 15, 15. Quando ele estabelece a aliança, a Bíblia diz que tem um fogareiro e um fogo, uma tocha de fogo. Aí, ó, meu Deus, esses irmãos são demais. E sucedeu que, posto o sol, houve-se densas trevas e um quê? Um fogareiro fumegante, o quê? Diga aqui, um fogareiro e uma tocha. Diga: Deus Pai, fogareiro, e a tocha, Cristo. Ele ofereceu os animais e ele tinha que estar acordado. Ele dormiu, Deus dormiu, fez ele dormir. Falou: você vai oferecer os seus animais, bota aí os animais e dorme, porque essa aliança não tem a ver com você, tem a ver com eu e o meu filho. E o que acontece? O fogareiro é o Deus e a tocha é Cristo. E a Bíblia diz que a tocha e o fogareiro, ele passeava assim. E Deus estabeleceu a aliança. Sabe o que acontece com Abraão? Abraão creu, e por isso lhe foi imputado. Porque se fosse Abraão fazer, ele já teria sido, ele teria perdido essa aliança já no começo. Ele já leva a esposa dele para um lugar, já mente que não é a esposa dele. O negócio, ele tinha bagunçado tudo. Todos os heróis da fé foram salvos por crer na promessa de Deus. Não é diferente com você. Então o que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que quando eu entendo a justificação, que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Meu Deus, o tempo voa aqui, não passa. Jesus do céu. O Evangelho transformou a minha vida. Não, eu não sei se você transformou a sua, mas o Evangelho transformou a minha vida. Eu vi dentro da minha casa uma mulher que se converteu, que amou Jesus, que era apaixonada por Jesus. Todos se levantaram contra ela, mas ela dobrava os joelhos no banheiro porque não podia orar no quarto, porque meu pai ainda não era crente. Uma revolta. Tio dela, irmão dela querendo matar. Falou: vou matar você. Esse negócio de crente, ficou louca? Você pode me matar, mas eu não largo Jesus, porque o Espírito Santo veio sobre ela. Eu vi toda a minha casa sendo salva. Eu vi minhas irmãs ser libertas. Hoje eu sou fruto do Evangelho, de uma mulher que creu, declarou sobre a minha vida. Eu estou aqui. Hoje tem aqui pastor Tiago, que é meu sobrinho. Meu irmão é pastor, eu sou pastor.
Nossa vida foi transformada. O Evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que nele crer. Paulo está dizendo: eu não me vergonho do Evangelho, pois ele é dunamis. Dunamis é o poder, uma bomba atômica para transformar. Mas o Evangelho se revela um Deus que não quer sacrifício. Ele é o sacrifício. Ele se ofereceu por mim e pagou, e diz: você é meu filho e você é meu filho amado. Ah, meu Deus, é too good to be true. This is the gospel. A ponto do apóstolo Paulo dar um cavalinho de pau. Ele falou: eu tenho tudo o resto como perca. Tudo que eu cria, tudo que eu lutei, tudo que eu fazia, eu tenho como perca, pela sublime revelação de Cristo e ser achado nele. O que é ser achado nele? É estar dentro dele. Sabe por quê? Porque quando Jesus vai para a cruz, é você indo para a cruz. Quando Jesus morre naquela cruz, é você morrendo naquela cruz. Quando Jesus ressuscita, é você ressuscitando. Quando Jesus vai assunto ao céu, é você indo junto com Ele. E quando Ele assenta ao trono, é você assentado com Ele no trono, porque Ele é o teu representante. Mas Deus te colocou dentro dele, e é por isso que o céu está aberto todo momento ao seu respeito. Não existe mais céu fechado, não existe mais nenhuma palavra, não. Deus tem prazer na sua vida. Você é um filho, e é um filho amado. Isso vai te dar força no dia da tentação. Porque no dia da tentação, no dia da prova, quando você orar e não houver a cura, vai ter uma coisa que vai te sustentar: eu sou amado, Ele me aceita, e eu estou satisfeito nele. E a cura virá. Mas uma coisa é: a sua identidade não está firmada no que você faz. A sua identidade está firmada naquilo que a voz do céu disse ao seu respeito. Todas as promessas são sim e tem um amém. E essas promessas são para mim. Tudo aquilo que Cristo viveu é para mim também. Amém. Cadê o louvor? Pode subir o louvor. Eu vou tentar seguir aqui, mas talvez eu bagunce um pouco o schedule aqui. Diga assim: Deus tem prazer na minha vida. Diga: o Espírito Santo está sobre mim para me capacitar para o propósito que Deus tem na minha vida. Irmãos, nada é pesado quando você começa a apaixonar. Nada custa. Nada custa. Discipulado à tarde com o pastor? Nada custa. Está um sábado o dia inteiro aqui? Não. Eu tenho prazer no Senhor. Não é pelo que eu faço, é porque eu desfruto da presença. Irmão, sabe o que me choca a cabeça? Não sei se choca a sua. O Senhor está me amassando no chão assim. Mas é um Deus tão grande. Escuta o que eu vou falar aqui. Um Deus tão grande, tão grande, tão maravilhoso. Sabe o que Deus deseja? Sabe o que Deus mais deseja? É você. Sabe o que Deus mais deseja? Não é você estar num culto sentado aqui, que é muito bom, mas Deus deseja ter a sua atenção, ter o seu coração, ter a sua comunhão com Ele. Quando Jesus está na mesa com os discípulos, Ele diz: eu desejei tanto estar com vocês. Sabe o que mais Deus deseja? Não é ver eu olhando para o celular, fazendo... Deus deseja eu parar e não conseguir orar e simplesmente contemplar numa adoração Ele, colocar um louvor e começar a olhar para Ele e falar: meu Deus, um Deus tão grande, um Deus que governa todas as coisas, tudo está debaixo do seu controle, tudo que Ele quer é a minha presença. Eu fico chocado com isso. E às vezes nós estamos tão distante de uma realidade de corresponder a um Deus que não está te pedindo sacrifício. Não está pedindo para você dar o teu Isaac, porque o Isaac quem ia dar era Ele. Não, Abraão, isso daí não é, não, Abraão, isso é eu que vou dar. Até porque quando Adão pecou, quando Deus olhava, Deus via o cordeiro. A pele do cordeiro tampava a imundície dele. Quando Deus olha para você, Deus não olha o teu pecado, Deus olha Cristo. Deus olha e diz: esse é o meu filho amado e eu tenho prazer nele. Mas a pergunta é: você está tendo prazer nele? Sabe que tempo da igreja é eu ter prazer no Senhor? Irmão, nada mais importa. Se a igreja cresce ou não cresce, eu tenho prazer nele. Mas a igreja está crescendo.
Nós estamos avançando, os adolescentes estão sendo impactados. Vai ter um Harvest Festival. Tudo que eu estou fazendo é para Ele, porque o que eu quero é pregar o Evangelho, porque o Espírito de Deus me ungiu. E esse Espírito de Deus que me ungiu, Ele está sobre mim para trazer uma mensagem, para pregoar. Aqueles que estão cegos vão ver. A manifestação do reino vai acontecer de forma sobrenatural aqui. Mas sabe de uma coisa? O Senhor tem falado comigo, a chave da manifestação é o desfrute. Você não vai manifestar quando você fala, Senhor, me cura, me cura, me cura, o Senhor me cura. É quando você olhar e falar, Senhor, o Senhor é a minha cura. Obrigado, Senhor, porque a verdade diante do que eu estou sentindo é que eu sou amado. Sentindo essa dor, eu continuo sendo amado. O Senhor é a minha cura e eu tenho prazer no Senhor, mesmo no momento de dor, mesmo no momento difícil da minha vida. Eu posso levantar e dizer, o Senhor continua me amando, e o Senhor continua, e esse prazer, e esse desfrute vai trazer a manifestação da sua cura. Porque uma alma agitada, vai, me cura, Senhor, o Senhor me deve. Não. Entra na presença dEle e em secreto chega diante dEle, e em secreto Ele vai te recompensar, e em secreto você vai ver a prosperidade, e em secreto você vai ver a tua família abençoada, os teus filhos transformados, e em secreto você vai ver a igreja crescer, e em secreto você vai ver a tua célula avançar, e em secreto você vai ver a provisão de Deus abundante, porque tudo que o Senhor quer é chamar a tua atenção para Ele. Mas quando você está diante dEle, você já não pede mais nada, você só contempla. Contempla. O meu papel nessa manhã, irmãos, é só você contemplar a beleza dEle. Mas primeiro você precisa ter uma identidade firme, saber que Ele te ama. Todos os dias da sua vida você tem que levantar de manhã e dizer, eu sou um filho, e sou um filho amado, e o Senhor tem prazer na minha vida. Eu baguncei a casa, mas Ele continua tendo prazer porque eu estou em Cristo. Mas eu também quero, Senhor, cumprir o meu chamado. E aí o Senhor vai falar, então eu vou te dar dunamis, poder. Eu vou te dar poder, eu vou te dar dunamis para você cumprir o seu chamado, para você ser testemunha, para você anunciar. Aleluia. A fé é andar pelaquilo que nós cremos. A fé, ela determina aonde eu vou chegar. A fé é olhar que Deus me chamou para um propósito e eu não consigo. Deus me chama. Eu vou te falar uma coisa, Deus me chama para uma obra impossível. Mas tem um segredo para você, vou te dizer. Há 2000 anos atrás, tinha um Deus caminhando sobre a terra, um Deus homem, caminhando sobre a terra, que o Espírito de Deus era sobre ele. E Ele trouxe liberdade aos cativos, curou os enfermos, trouxe o ano aceitável do Senhor, morreu na cruz, fez expiação pelos meus pecados. Mas esse Deus homem, Ele foi assunto aos céus, Ele está aos céus. Hoje, eu já falei isso para você, você sabe muito bem, se você for ao céu, quem está sentado no trono é um Deus. Mas Ele resolveu se tornar homem por nos amar tanto. Ele resolveu se tornar homem porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Nós vimos Deus caminhar na terra, nós vimos Deus curar na terra, nós vimos Deus manifestar na terra. Mas tem um Deus no céu, mas tem também um Deus aqui na terra através de você. Eu não sei se isso tem que mudar toda a tua história. Tem um Deus homem no céu, mas tem também um Deus aqui na sua vida e sobre você. Existe um Deus no céu, mas existe Deus aqui na terra. E esse Deus, Ele se move em você, Ele caminha em você, Ele está aqui para realizar maravilhas através de você, para que o céu venha à terra, para que a vontade de Deus venha à terra. E essa vontade é para mim e para você. Para trazer o céu à terra, Ele colocou Deus dentro de nós. Para trazer o céu à terra, Ele colocou a presença, a essência. Hoje eu sou uma nova criatura, mas tem uma coisa: o Espírito de Deus está sobre mim. Hoje eu não sei o que vai acontecer aqui, só sei que vai acontecer. Uma coisa eu sei, é igual aquele cego. Eu era cego e hoje eu vejo. Eu não sei o que o Espírito vai fazer, mas Ele vai fazer.
Eu já sinto o cheiro do perfume do meu amado. E Ele caminha no nosso meio. Ui! Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vamos adorar, vamos adorar. Vamos dizer que Ele é maravilhoso. Eu quero que você se levante aqui na sua maior adoração. Declara. Não sei mais viver. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Once I stand in the holy of holies, you cannot dwell in another place. Wherever you are, you cry for the glory of God. Yes, you have stand the holy of holies. You cannot dwell in another place. Wherever you are, you cry for the glory of God. Quem já pisou? E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória, glória, glória.
te encher, haverá um revestimento de poder e autoridade. Peça a Ele: Senhor, me revista da sua autoridade. Pessoas que não falavam língua estranha vão começar a falar. Pessoas vão ser curadas agora. Pessoas vão ser libertas. Esse é o ambiente da manifestação da glória. Esse é o ambiente do céu invadindo a terra. Espírito Santo, vem como um fogo, como um fogo, como um fogo. Espírito Santo, como um fogo. Toda enfermidade agora eu comando em nome de Jesus. Tem alguém que está sentindo dor aqui agora, sentindo dor nesse exato momento, vem à frente. Está com dor aqui agora. Se você está com dor agora, nesse exato momento, pode vir à frente. Pode vir aqui, mais perto. Se alguém também está com alguma enfermidade e não está sentindo dor agora, pode vir à frente. Pode vir. Depois você vai ao médico, faz o exame e depois você traz o testemunho. Amém? Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço. O Senhor sempre nos ouve. O Senhor nos atende. Eu declaro agora, toda essa dor agora saia. Eu comando agora, em nome de Jesus. Toda a dor vai embora agora. Deixa esse corpo agora. Eu declaro agora, em nome de Jesus, o fogo do teu Espírito, destruindo essa dor agora. Ossos, juntas, eu comando agora, pelo poder do nome de Jesus agora, dor, saia. Obrigado, Pai. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é
pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. He's your breath in our lungs, so we put on our praise, we put on our praise. It's your breath in our lungs, so we put on our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we put on our praise, we put on our praise. It's your breath in our lungs, so and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Ah, you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. All the earth, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we put on our praise, we put on our praise. It's your breath in our lungs, so we put on our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we put on our praise, we put on our praise. It's your breath in our lungs, so we put on our praise. It's your breath. Quero fazer essa oração agora. Enquanto eu orei por irmão, eu perguntei para ele como é que estava a dor. Ele falou, perguntei se aumentou ou diminuiu. Ele falou, pastor, diminuiu quando você orou. Eu falei para ele, Deus vai fazer 100%. Tem coisas que Deus faz no momento. Tem coisas que Deus vai fazer e vai perceber, cadê a dor? Isso aconteceu com uma irmã aqui. Ela saiu daqui da mesma forma, mas de repente ela percebeu que a dor foi embora. Deus faz da forma que Ele quer, mas Deus faz. Senhor, nós te agradecemos pela cura, Senhor. Nós te agradecemos pela cura. Nós te agradecemos pelas curas que aconteceram aqui, Pai. Nós te agradecemos. O Senhor é bom. Eu quero orar aqui agora. Você não precisa vir para cá, mas essa oração é específica. Você talvez tenha vivido um cristianismo e fala, pastor, eu preciso de mais poder. Eu quero esse revestimento de poder e autoridade sobre a minha vida. Eu quero ver o reino de Deus se manifestando. Eu quero, aonde eu for, eu quero ser um homem de negócio, mas não ser um homem disfarçado de negócio. Aonde eu for, eu quero manifestar a tua glória. Eu quero contagiar aonde eu for. Se você quer esse revestimento de poder, eu queria que você levantasse suas mãos. Irmãos, aonde tem uma mão levantada, eu gostaria que você fosse também e orasse. Nós se uníssemos agora. Pega um desses irmãos aí que está com a mão levantada, vai até ele e nós vamos declarar aqui agora um revestimento de autoridade. Assim como no dia de Pentecostes, que estavam todos reunidos e de repente veio esse vento, um vento veemente, impetuoso, e encheu, essa casa já está cheia da glória, não vai vir, já veio. Nós vamos declarar agora um revestimento de autoridade, para você cumprir o propósito e o chamado de Deus. Nós vamos orar aqui agora. Pega o seu irmão do seu lado, pega esse irmão e ora agora e declara
Declara, diga: você é ungido, você é ungido, você foi ungido, você é ungido para proclamar, você é ungido para curar, você é ungido para libertar, você é ungido para trazer alegria, você é ungido para desfazer as obras do diabo, Pai. Nós te agradecemos, Pai, e declaramos aqui agora o Teu Espírito, Pai, sobre agora. Teu Espírito capacitando a cada um agora. Eu declaro agora, da mesma forma que o Teu Espírito está em nós, que o Teu Espírito venha de uma forma sobrenatural sobre nós, Pai, para declarar, Pai, que milagres vão acontecer. Eu declaro agora a cada homem, cada mulher, cada um que está aqui, Pai, seja revestido de autoridade, seja revestido de poder, seja revestido de unção. Eu declaro pelo poder do nome de Jesus agora, esse revestimento que vem do alto, essa autoridade que vem do alto. Pai, eu declaro corações em chama, corações incendiados. Eu declaro agora, Pai, corações incendiados pelo propósito, corações incendiados para servir o Senhor, coração incendiado para cumprir, Pai, tudo aquilo que o Senhor já declarou a respeito de cada um dos Teus filhos. Eu declaro agora, Pai, eu declaro agora, Pai, todo medo vai embora. Eu declaro agora toda ansiedade vai embora. Eu declaro agora toda preocupação vai embora. Eu declaro agora que eles são filhos, eles são amados e o Senhor tem prazer na vida deles. E eu quero declarar que a paz que excede todo entendimento guarda o coração, guarda a mente deles, para que eles possam caminhar em vida, em vitória. Eu declaro agora, Pai, esse poder, essa unção sobre a vida de cada um. Oh, Pai, eu declaro, Pai, pessoas sendo batizadas com novas línguas, dons espirituais sendo liberados para essa igreja de forma sobrenatural. Obrigado, Espírito Santo, pelos milagres. Obrigado, Espírito Santo, nós honramos a Sua presença, nós honramos o Seu agir nessa manhã. Obrigado, nós te honramos, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Aleluia, aleluia. Te honramos, Senhor, te honramos, te adoramos, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Aleluia, glória a Deus.